Nosso estudo de hoje é a lição 23 do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Sofrimento e Eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar da sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te crês autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fuge lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhe não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo mais mutilado e disforme em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diversa. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da suave morte. Porquanto provavelmente conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito, indispensável à grande meditação. E usando bondade para com os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia da tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Vamos lembrar aqui que a eutanásia é aquela atitude do parente ou do profissional da medicina que, realmente percebendo que uma determinada pessoa está agonizando, ele antecipa desligando o aparelho, ou então aplicando alguma substância no corpo para poder antecipar a morte do corpo físico. E os espíritos, eles são unânimes. Com todas as mensagens que você observar sobre esse tema, eles vão desaconselhar esse procedimento. Por quê? Porque eles chamam a atenção de que, em primeiro lugar, a vida não acaba com esse corpo físico e que aqueles momentos em que a pessoa está segregada no próprio corpo, está presa no próprio corpo e que a pessoa está na enfermidade, são momentos preciosíssimos em que ela tem a oportunidade de fazer reflexões que são muito profundas e que mudam muito o caráter, mudam muito a postura quando as novas oportunidades aparecem. E é até uma coisa interessante a gente ter percebido que de um tempo para cá tem tido uma preocupação também das nossas séries de televisão, dos filmes, em tratar sobre o tema. A gente pontua alguns, por exemplo, eu me lembro de um filme que o nome do filme é Se Fosse Verdade. E esse filme mostrava uma história de uma menina que ficou em coma e que, enquanto ela estava em coma, é claro, o corpo estava ali em coma, mas existe a emancipação da alma. A gente estuda no Livro dos Espíritos os casos em que o espírito fica mais livre porque o corpo ele está entorpecido, de certa maneira, e ele tem mais liberdade para fazer algumas coisas por aí. Aliás, é um capítulo bastante interessante para a gente sempre estudar. Allan Kardec deu uma atenção boa nesse capítulo. Ele vem falar do sonho, depois vem falar da letargia e da catalepsia, que é o caso do coma total ou parcial. Depois vem falar de dupla vista, vem falar de êxtase, de pessoas que chegam ao ponto até de ir a outros mundos durante esse estado de emancipação. E vem mostrando que, na verdade, o espírito não está encarcerado no corpo. Pelo contrário, quando esse corpo ele adormece de alguma maneira, ele entra num certo torpor, você consegue ter momentos de liberdade. A gente tem esse momento de liberdade toda noite quando a gente dorme.
e algumas coisas a gente recorda dos lugares que a gente teve em forma de sonhos, né? Mas quando vem tratar da letargia do coma, principalmente, dessas doenças, existem vários casos que a gente chama de experiência quase morte, EQM. Quem puder depois pesquisar também, né? Aí pela internet, procurem vídeos sobre isso, procurem textos sobre isso. O que é o EQM? Pessoas que estiveram à beira da morte, estiveram em coma, por exemplo, e quando voltam, eles relatam casos que você fazendo uma prova testemunhal, porque a gente não tem como ir lá provar pessoalmente a experiência que ele teve, você vai comparando o que um disse com o que o outro disse, e você vai ver que tem muita coisa em comum. Todos eles afirmam que tinham uma espécie de túnel e que eles sabiam que se eles chegassem até o outro lado do túnel não teria como voltar, que quando eles estavam dentro desse túnel já reviram parentes, amigos que já tinham partido para o outro lado da vida, e que em algum momento alguém virou para ele e falou: seu momento não é agora, pode voltar. Enquanto ele estava nesse estado de coma, ele não estava sentindo dor física, quando retornou ao corpo é que começa a dor física de novo, né? Mas tudo trazendo uma reflexão profunda, porque uma coisa que é comum em todos os casos de EQM é que quem voltou, voltou transformado, voltou com uma outra visão da vida, voltou mudando alguns conceitos, entendendo que existe alguma coisa para lá da morte, né? Porque tem tanta religião que fala tanta coisa, e tem gente inclusive que fala que não existe nada para o lado de lá, que a pessoa fica na dúvida aqui, mas quando ela tem uma prova pessoal, ninguém consegue tirar essa prova pessoal dela. Emmanuel vem chamar a nossa atenção que são muitos os casos em que a pessoa chega, parece que vai desencarnar e de repente ela volta à sua plenitude da vida, de repente não com a mesma capacidade do corpo físico, porque o corpo físico, conforme a idade vai passando e conforme essas enfermidades também vão tomando conta, a gente vai limitando o nosso corpo. Teve uma vez que eu fui perguntar para os espíritos, falei: mas por que quando a gente envelhece, o nosso corpo físico vai enfraquecendo? A resposta que eles deram foi a mais interessante. Falaram: porque para onde vocês vão depois não precisa mais de corpo físico, não. Vocês vão precisar só da mente. Então a pessoa idosa tem a mente fervilhando de milhões de experiências que teve ao longo da vida, do aprendizado, mas o corpo físico não responde mais. Daqui a pouco você vai largar o corpo e vai ser só mente quando estiver do outro lado da vida. Essa resposta foi bastante interessante. Mas a eutanásia realmente ela é desaconselhada. E nesse filme, por exemplo, que eu falei, se fosse verdade, a menina fica numa tentativa desesperada de convencer aqueles personagens protagonistas a não desligarem os aparelhos, porque na verdade ela estava ali viva. E é muito interessante a maneira como se desenrola o assunto, mas a gente não vai que estender dentro do campo da cinematografia, mas existem mais filmes e também séries de TV tratando desse tema. Mas Emmanuel vem chamar a atenção para a gente de que existem corpos que são santuários, corpos que são oficinas, porque a gente está trabalhando o tempo todo, corpos que são bênçãos, e também tem corpos esconderijos, espíritos muito devedores que são colocados em alguns corpos para se preservar dos ataques espirituais que sofre. Tem corpos flagelos também, corpos que às vezes estão muito sofrendo, me fugiu a palavra aqui, né? Cortes, mutilações, isso aí. Existem corpos ambulâncias, corpos cárceres, a pessoa está presa naquele corpo, e corpos expiações. Mas em todos eles está sendo a ideia que o Emmanuel passa para a gente: concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não pagou. Vou lembrar de uma pessoa que, por exemplo, ele estava cego e estava sem o movimento dos braços, estava começando a perder o movimento das pernas também, foi indagado para os espíritos: mas meu Deus, misericórdia para esse rapaz, por que esse rapaz está tomando esse caminho? Aí fala: porque ele está começando a ter a ideia de suicídio, e no suicídio ele vai sofrer muito mais, então o pai está dando essa concessão para ele. Vamos pensar em uma coisa definitivamente: tudo que está acontecendo na nossa vida está acontecendo para o nosso bem, para o nosso progresso. Então devemos procurar aproveitar, entender o significado desses sinais e aproveitar
para poder estar buscando Cristo o tempo todo, o Evangelho de Jesus para dentro da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.